Aleluia, graça e paz. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Você que está nos assistindo agora, você que vai nos assistir posteriormente, em alguma outra oportunidade. A todos que estão presentes nesse lugar, trabalhando, servindo, proporcionando esse momento para você. Tá? Então, hoje, como foi dito, nós vamos falar um pouco acerca do que é apostatar da fé. Tá? E eu já queria que você abrisse comigo nosso texto base, 1 Timóteo 4, capítulo 4, versículo 1, livro de a primeira carta de Paulo aos Timóteos, a Timóteo, melhor dizendo, capítulo 4, versículo 1, diz assim: Ora, o Espírito Santo afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, ok? Então, aqui está nos falando isso, acerca de uma característica dos últimos dias. Sabemos que nos últimos dias haverão muitas coisas, a palavra nos fala, e uma dessas características é que alguns apostatarão da fé. Então, o que é apostatar? Ou o que é apostasia? O que é que a Bíblia nos fala acerca disso? E nós vemos que é uma obediência. A apostasia ela está relacionada a uma obediência a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, ok? Então, nós começamos a nos afastar de algo para nos aproximar de outro algo. E nós vamos entender o que é que significa isso. No original, a palavra apostasia, ela vem, né, do grego, uma transliteração, na verdade. Nós encontramos ela em vários lugares, né, do Novo Testamento, tanto na sua forma verbal, como na sua forma substantiva, né? Apostasion, sua forma substantiva, e apisteme, que é na sua forma verbal. Então, encontramos nessas duas formas aí, a mesma coisa que eu dizer amor ou amar, né? Enfim, as duas significam basicamente o mesmo assunto, a mesma coisa, tem o mesmo significado, só que um na forma verbal, outro na forma substantiva, ok? Nós encontramos inúmeras palavras, dessas palavras, né, no Novo Testamento, traduzidas. Se a gente tiver um aplicativo, né, um dispositivo eletrônico, que é o aplicativo da Bíblia, aí, a gente conseguir clicar lá na palavra para ver no original, a gente vai ver que está numa dessas duas formas. Por exemplo, quando Jesus, né, os estudiosos, vamos dizer assim, da época, sempre gostavam de estar fazendo perguntas para ele, para tentar, né, uma pegadinha para ver se ele cai. Sempre questionavam Jesus. Um desses questionamentos disse assim: por que então Moisés deu carta de divórcio? Se você for lá nessa palavra divórcio, vai estar a palavra apostasion, ok? Então, nesse caso, nesse versículo, os tradutores, né, da Bíblia, eles preferiram fazer a tradução, ok? Mas em outros momentos que tem essa palavra, eles preferiram simplesmente transliterar. Talvez porque aquele entendimento, o que é que significa de fato? Na dúvida, ao invés de a gente traduzir errado, é melhor a gente só transliterar. Então, transliteraram, pegaram a palavra no original, para cada fonema da palavra no original, encontraram um correspondente na língua portuguesa. Por isso que tem a palavra apostasia, tá? Para nós hoje, o que é que significa apostasia? Sempre que a gente vê essa palavra, ou vê alguém falando sobre ela, para nós hoje, significa deserção da fé, algo desse tipo. Eu tinha fé em alguma coisa e eu simplesmente, né, desertei, saí, assim, me desviei disso. Hoje, a palavra apostasia ganhou esse contexto. No original, não. No original, ele significa afastar-se, apartar-se, ausentar-se, abandonar, fazer, retirar, enfim, sempre relacionado à separação. Por isso que nós encontramos no original a palavra divórcio. No original é apostasion, que é divórcio, separação, ok? Então, no original, sempre que nós vemos a aplicação da palavra apostasia, está relacionada a uma separação, tanto que o texto que nós lemos, Paulo afirma que alguns apostatarão. De quê? Da fé. Ele foi muito específico, isso é, se afastou da fé. A gente sabe que a língua viva, né, e ao passar do tempo ela vai ganhando
alguns significados até diferentes do original. O exemplo disso é a palavra autópsia. Quando a gente ouve falar sobre a palavra autópsia, o que é que a gente pensa? A gente lembra de necrotério, um médico legista lá, abrindo e fazendo alguns exames lá no morto, não é isso? Quando nós ouvimos falar hoje sobre a palavra autópsia. Mas, na verdade, autópsia significa autoexame. Então, só faria sentido ser no morto se fosse o morto se examinando. Tá? Então, qual é a palavra correta no original para o morto, o exame no morto? Necrópsia. Tá? Mas a palavra autópsia, ao passar do tempo, foi ganhando esse sentido e hoje ela é aceita. Quando alguém fala de autópsia, o que é que a gente lembra logo no necrotério? Não é isso? Mas a autópsia é um autoexame, isso é. A mulher, por exemplo, quando faz aquele exame da mama, ela faz em si mesma aquele exame, né? Então, ela está fazendo uma autópsia, um autoexame. Da mesma forma que a palavra autópsia ganhou, né, vamos dizer assim, esse sentido, para o tempo de hoje, a apostasia também. Mas é só para trazer para cada um de nós essa importância de que, quando nós lermos a apostasia ou encontrar essa palavra, não necessariamente está relacionada a apostatar da fé. Ok? Simplesmente está falando que é uma separação, é um afastamento ou algo do tipo. Um exemplo, 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 3, e eu vou saltar para do 6 ao 8. Ok? Diz assim, versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedessem de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ok? Aqui Paulo está trazendo aos Tessalonicenses, na segunda carta, certo? Essa informação. Porque na primeira carta, se nós formos ler, ele fala muito sobre os últimos dias, sobre o dia do Senhor, sobre o arrebatamento, enfim. Só que a perseguição era muito grande naquela época. Então, o que é que alguns fizeram? Bem, se as características dos últimos dias, a gente está começando a entender que está acontecendo, então pronto, o dia do Senhor chegou. Olha só, ele está dizendo, não vos demovais da vossa mente com facilidade, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, o dia do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quem é o homem da iniquidade e o filho da perdição? É o anticristo. Ele está dizendo que o anticristo não será revelado sem que antes venha primeiro o quê? Apostasia. Aí muitos interpretam errado, dizendo assim, então antes que o anticristo se manifeste, é necessário que haja uma grande deserção da fé, né? A igreja, né, de um modo geral, na terra, ela vai se afastar, ela vai apostatar, enfim, tem esse ensino por aí, mas isso é só uma falta de entendimento e de compreensão mesmo, do significado dessa palavra. Se nós lermos a partir do versículo 6, ele diz assim, e agora sabeis o que detém a manifestação do anticristo, ok? Para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, quando for afastado aquele que o detém, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda, tá? Se nós lermos o contexto, no 6, está falando sobre algo que detém a manifestação do anticristo. E diz que é necessário que isso que o detém, certo? Seja afastado, para que ele seja revelado. Ora, ele não está falando de algo que não existe e que precisa chegar. Se a apostasia que ele está falando, no versículo 3, significasse deserção da fé, então no 6 ele teria que ter dito assim, tem algo que não existe hoje, mas precisa chegar para que o anticristo se manifeste, que é a apostasia, a grande apostasia. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que existe algo presente que está detendo a manifestação do anticristo. Isso que está presente precisa ser afastado. Ele está falando de quê? Do arrebatamento da igreja.
A igreja precisa ser arrebatada para que o anticristo possa se manifestar. Ok? Então, é disso que ele está falando. Então, apostasia, nesse contexto, diz respeito a afastamento. A igreja que será tirada, será afastada da terra. Tá? Só para que a gente entenda, para quando ler essa palavra apostasia, a gente não acha que sempre que ela estiver presente no texto, diz respeito a desertar da fé. Tá? É importante a gente entender isso, para que a nossa compreensão fique mais certa, clara e cirúrgica. Ok? Então, se eu ler, como é que eu vou saber? Se ele está se referindo a um simples afastamento, a uma simples separação, ou a apostatar da fé. É o contexto. Leia o contexto como nós fizemos aqui em 2 Tessalonicenses, e nós vamos entender o significado dessa palavra, aonde melhor ela se aplica. Ok? Bem, dando continuidade, vamos entender acerca de apostasia. Nós sabemos que a apostasia é uma separação, é se separar de algo, né, se desertar de algo. Então, nós vamos ver alguns trechos na palavra relacionados a isso. Queria falar, para iniciar, sobre a mecânica da perdição. Meu Deus, o que é isso? Mecânica da perdição. Desde a criação até os últimos dias. Nós vamos entender como é que se deu, né, essa característica, esse detalhe. Porque fica a pergunta, se Deus fez tudo perfeito, então, por que o homem caiu? Ora, a criação de Deus não foi perfeita? Ele não fez tudo perfeito, por que então que o homem caiu? Foi um defeito de fabricação, então? Não, de forma alguma. Só faz sentido a perdição do homem diante de tamanha grandeza da sua criação, se nós colocarmos o livre-arbítrio nisso. Ok? Então, o livre-arbítrio, né, Deus, na sua soberania, decidiu que o homem tinha que ter livre-arbítrio. Ponto. Eu não vou aqui estar discutindo 1.500 anos de debate teológico sobre soberania e livre-arbítrio. Soberania e livre-arbítrio. Não faz sentido. Tá? Isso aí, para mim, não faz sentido. Para mim, está muito claro o que está escrito na palavra. Não precisa a gente ir atrás de nenhuma filosofia fatalista, né, de nenhum dos conceitos de Agostinho, enfim, de nenhum dos conceitos lá de trás, de religiões orientais e nada desse tipo. Ok? E quando a gente lê as Escrituras, nesses pontos que são claros, nós começamos a entender que o fatalismo, essas teologias, filosofias fatalistas aí, elas são incoerentes com aquilo que está nas Escrituras. Tá? Então, acreditar que foi Deus quem provocou a queda do homem, acreditar que Deus escolhe uns para ir para o céu e outros para ir para o inferno, simplesmente de forma como Ele quer. Não importa, não tem razão. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele escolhe como Ele quer e acabou-se. É o mistério da sua vontade. Ninguém vai entender, só Deus entende. Não. Isso não é o Deus das Escrituras. Tá? Quem quiser acreditar assim, fique à vontade. Mas esse não é o Deus que nós encontramos aqui. Então, essa filosofia fatalista, ela é uma deturpação do caráter de Deus, do amor dele pela humanidade. Veja só, Deuteronômio 30:19 diz, mostrando acerca dessa questão, que faz parte da soberania de Deus, ele ter dado ao homem livre-arbítrio. Deus quis, assim, fazer o quê? Isso não fere a soberania dele, não. Deuteronômio 30:19 diz, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Escolhe. Deus está dizendo para o homem, eu estou te propondo, escolhe, meu filho. Se o homem não fosse capaz de escolher, para quem então Deus iria dizer isso? Ele é esquizofrênico, por acaso? Não. Se ele disse que é para escolher, é porque ele dotou o homem com capacidade de escolha. Então, o homem pode sim decidir e escolher. Isso não fere em nada a soberania de Deus. Apocalipse 22:17 diz, lá no finalzinho, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Quem quiser. Né? Se fosse dentro dessas filosofias fatalistas, era para ter dito assim, e quem Deus quiser que queira.
Isso faz sentido? Isso está nas Escrituras? Não, é de fato quem quiser. Então, cada um tem que decidir sobre isso. Mateus 23, 37, outro relato, Jesus diante de Jerusalém, né? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Ora, tem muitos textos, eu poderia trazer aqui, óbvio que o tempo não nos permite. Mas aqui mostra acerca de que o homem foi capacitado, foi dotado de escolha. Então, Deus, na sua soberania, preferiu assim. Ok? Então, a capacidade de escolha do homem, ou o livre-arbítrio dele, não fere em nada a soberania de Deus. E daí, lá no princípio, o homem decidiu se afastar, não só de Deus, mas do conhecimento que ele tinha acerca de Deus. Qual o conhecimento que ele tinha? Acerca da criação, todas as coisas foram criadas dele mesmo, do que ele poderia fazer, todas as coisas que estavam disponíveis, de dominar, né, sobre todas as coisas, de cultivar, de crescer, de multiplicar, enfim. E Deus disse, não toque, né, não coma do fruto desta árvore aqui. Pronto, o que o homem tinha era um conhecimento e uma instrução da parte de Deus. Mas o homem decidiu se afastar dessa instrução. Porque ele se afastou dessa instrução, o resultado, ele pecou e por causa do pecado, ele morreu. Tá? Só um resumo aqui. Romanos 1, 20, do 20 ao 23 fala isso. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de animais, quadrúpedes e répteis. Então aqui está falando que o homem, tendo conhecimento de Deus de forma deliberada, eles decidiram se afastar desse conhecimento. Eles se recusaram a glorificar a Deus. Ok? Uma decisão deliberada mesmo. Tendo conhecimento, se afastaram. Agora, se o homem se afasta, se o homem desobedece, precisamos entender que Deus ele é um bom pagador, ou não. E a Bíblia nos fala que o salário do pecado é o quê? É a morte. Então o homem recebeu seu salário. Se ele pecou, o resultado do pecado foi o quê? A morte. Simplesmente ele recebeu o que merecia do justo juiz. Ok? Então, só para que a gente entenda, Romanos 4,4 diz, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor, e sim como uma dívida. Pronto, o homem recebeu o que lhe era próprio quando ele decidiu se afastar do conhecimento de Deus e pecar. Romanos 5,12 diz, portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e por meio do pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pronto, aqui está mostrando um pouco dessa dinâmica aí, ok? Por causa do pecado de um só homem, entrou o pecado no mundo, e por causa do pecado, entrou a morte, porque o salário do pecado é a morte. Assim, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ora, se todos pecaram, então o homem nasce pecador? E aí? Não. O texto é muito claro. O texto está falando dessa dinâmica de como o pecado entrou no mundo. Por meio de Adão, o pecado entrou no mundo, e por meio do pecado, a morte entrou no mundo. Como a morte entrou no mundo, passou a todos os homens, porque todos os homens pecaram. Aqui não está dizendo que a morte passou ao mundo porque Adão pecou. O pecado entrou no mundo porque Adão pecou. O resultado do pecado foi a morte. Então, a morte agora seria, né, extensiva a toda a humanidade, porque todos pecaram. Ok? É o ato de cada um. Onde é que está escrito isso? Ezequiel 18, 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A injustiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso
cairá sobre ele. A alma que pecar, essa morrerá. Ok? Então não existe essa ideia de que o homem nasce morto espiritualmente, não. Só é possível morte, o resultado morte só é possível se houver o pecado. Agora, óbvio, a humanidade está fadada ao pecado por causa do que Adão fez lá no princípio. Tá? Então, o homem está fadado ao pecado. O único que não conheceu o pecado foi Jesus Cristo. Mesmo assim, Deus o fez pecado em nosso lugar, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Ok? Então, só haverá morte se houver pecado. A alma que pecar é essa que morre. Ok? Vamos lá. Paulo corrobora isso, confirma isso em Romanos 7:9, ele diz: outrora, sem a lei, eu vivia, mas, sobrevindo o prefeito, reviveu o pecado, e eu morri. Pronto. Paulo diz que sem a lei, sem o conhecimento, ele vivia. Vamos dizer assim, na inocência, ele vivia ali, criança. Mas chegou num momento em que, sobrevindo o prefeito, vindo o conhecimento da lei, o conhecimento das coisas de Deus, reviveu o pecado. Então, ele morreu. Ele morreu por causa do pecado. Ok? Então, a morte é resultado do pecado. Então, nós começamos a compreender alguns detalhes. Por exemplo, por que o diabo ataca tanto as crianças? Por que tanta deturpação, tanta coisa horrível, né, para as crianças, querendo macular elas, tão cedo, querendo trazer algumas ideologias que trazem confusão na mente e na cabeça delas? Porque a intenção do diabo é essa mesmo. Quanto mais cedo pecar, mais cedo morre. Tá? Isso é o que está no mundo. E nós lemos que o mistério da iniquidade ele já opera no mundo aqui. O homem da iniquidade é que vai se manifestar, mas o mistério da iniquidade já está operando nesse mundo aí. Então, por isso, tanto interesse do diabo em atacar as crianças. Porque quanto mais cedo elas pecarem, mais cedo elas morrem. Entendeu aí? Vamos lá, dando continuidade. Tiago 2,10 diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então não importa o que se faça. Sabe, pecadinho, pecadão, aquela ideia? Aqui, nesse versículo, não importa. Seja qual for o pecado, já era. Seja ele mínimo, ok? Uma mentira, que seja. Tropeçou em um só ponto, se torna culpado, réu de todos os outros. Mas óbvio que existe uma promessa de restauração. Ezequiel 36:26 diz o seguinte: dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, coração endurecido, coração insensível, e darei um coração de carne, um coração amolecido, sensível, ok? O significado é esse. Então, havia uma promessa de que ele faria esse transplante espiritual no coração do homem. E, de fato, ele fez. Então, aí nós saímos da mecânica, né, vamos dizer assim, da perdição para a mecânica da salvação. Texto bem conhecido nosso, que Deus mostra que Deus não nos abandonou no nosso erro, né? Então, ele já tinha provido o resgate da humanidade. Okay? João 3,16 é um texto bem conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. Deus amou o mundo. Aí tem algumas de ideologias fatalistas que dizem que Deus não morreu por todos, ele morreu só pelos eleitos. Isso é loucura. Tá? Isso é loucura. Deus amou o mundo, todo o mundo. Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê. Tá? Qualquer um que crê. Então não existe isso de que o sacrifício de Cristo foi só para os eleitos. Isso não está na Bíblia. Tá? Pode estar em escritos ideológicos por aí, filosóficos, na Bíblia não. Okay? Então o amor de Deus foi por todos. Apocalipse 13:8 diz assim: e todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo.
algumas versões diz, foi morto desde a criação do mundo. Então nós vemos aqui que o Cordeiro ele foi morto lá no início. A obra da cruz foi a consumação. Mas o plano da redenção e o plano da salvação veio desde a criação, ou desde antes da criação. Tá? Então a morte de Jesus pela humanidade, ele é a providência de Deus. Ora, se Deus na sua soberania, ele decidiu que o homem tinha livre-arbítrio para escolher, ele sabia que o homem poderia escolher errado, assim como escolheu. Então ele já proveu o resgate. Está muito claro isso nas Escrituras. Não vejo razão de ficar discutindo com base em filosofias por aí. E nós sabemos que a salvação vem pela confissão. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pronto. Essa é a mecânica da salvação. Crer com o coração, confessar com a boca. Se fizer isso, será salvo. Mas é só isso? Não. Nós vemos que essa fé inicial para a salvação, ela é só o início da caminhada. Ela não é o fim de tudo. Não é simplesmente porque o homem decidiu por Deus que agora a salvação ela é irreversível. Não. Não é assim. Nós vamos ver isso nas Escrituras. Ok? Então, basta que o homem, tendo conhecimento de Deus, ele caia em si. Como filho pródigo, caindo em si, mesmo tendo se distanciado, mesmo tendo vivido a vida pregressa, saído dos braços do Pai, mas a Bíblia diz que ele caindo em si, ele retornou. Ok? Então, com isso, nós vemos o cumprimento dessa promessa, desse transplante espiritual, lá em 2 Coríntios 5,17, que diz que assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, quando a gente aceita a Cristo, nós nos tornamos uma nova criatura. Mas como? Eu continuo com o mesmo peso, a mesma cor da pele, a mesma características de falar, cabelo continua da mesma cor. Aonde que a gente se fez novo? No Espírito. A promessa. Tiraria o coração de pedra, colocaria o coração de carne. Pronto. Então, Deus nos recriou no Espírito, quem de fato nós somos, Espírito, nós somos Espírito, temos uma alma e habitamos no corpo, esse ser trino, ok? Então esse transplante espiritual ele foi realizado. Então nós morremos em Adão e ressuscitamos com Cristo, tá? Então essa é a dinâmica desde a criação até hoje. Em Adão nós morremos, mas em Cristo nós ressuscitamos com Ele. 1 Coríntios 15, 45 diz assim: as Escrituras nos dizem, o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão, ele é espírito que dá vida, ou espírito vivificante. Então nós vemos que Adão, o primeiro Adão, ele recebeu da vida de Deus e se entregou à morte. O último Adão, que é Cristo, ele se entregou à morte para nos dar a vida de Deus. Pronto, é só para a gente entender aí essa mecânica, ok? Isso implica dizer que uma vez salvo, jamais perdido? Não, de forma alguma. A salvação, esse transplante espiritual de coração, não tira de nós o livre-arbítrio. Ele só nos renova, ele só nos reconecta, nos liga novamente a Deus, ok? Eram os nossos pecados que nos faziam separação de Deus. Então, essa nova criação nos dá a condição, novamente, de termos livre acesso ao trono da graça. Tá? Mas ele não tira, de forma alguma, o nosso livre-arbítrio. Não somos robozinhos manipulados por Deus, marionetes divinas sobre a terra, não. Ok? E a perdição, nós vimos que desde o princípio está relacionado a dar as costas para Deus ou ao conhecimento dele, virar as costas, se distanciar disso. Desde o princípio é assim. Continua da mesma forma depois que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador. 2 Coríntios 11:3, Paulo diz, mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, lá no início, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então aí já está começando a falar sobre apartar-se,
que é o significado da palavra apostasia, ok? Então esse era o temor de Paulo, o receio de Paulo, ou o temor dele, dependendo da versão assim. Da mesma forma que a serpente enganou Eva, de alguma forma ele consiga fazer o mesmo com cada um de nós. E se ele conseguir fazer isso, nós nos apartamos da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Esse é o perigo, é o se apartar, o se afastar ou apostatar da fé, ok? É um afastamento, a gente começa de alguma forma a dar as costas, virar as costas para Deus e caminhar para o sentido contrário ao da salvação que há de se manifestar. Antes do transplante espiritual, qualquer pecado, como nós lemos, se tropeçar em qualquer preceito da lei, pronto, é réu de todos, culpado de todos. Então, qualquer pecado era suficiente para o homem morrer. Mas depois, não. Nós vemos que há uma distinção entre pecados, ok? Antes do transplante espiritual de coração, qualquer pecado mata o homem. Depois do transplante espiritual, nós vamos ver que é um processo. Não é, recebi Jesus, pequei, morri. Não, não é assim. Aí nós vamos ver agora que, neste segundo momento, nesta segunda condição agora, nessa condição que estamos em Cristo, como é que a morte se manifesta. Ok? João 19, 10 e 11, fala, quando Jesus foi entregue, diz, porque, Pilatos falando com ele, por que você se nega a falar comigo? Perguntou Pilatos. Não sabe que tenho autoridade para soltá-lo ou crucificá-lo? Jesus disse, você não teria autoridade alguma sobre mim, se esta não lhe fosse dada de cima. Portanto, aquele que me entregou a você, maior pecado tem. Pronto. Jesus está fazendo distinção de pecado agora. Quem entregou Jesus a Pilatos? Porque nós vemos que, no contexto, tem Judas, depois tem os soldados, depois tem as autoridades judaicas, e por fim, tem o povo dizendo, lembra, Barrabás, Jesus, solta Barrabás, crucifica-o, tem o povo, até Jesus chegar nas mãos de Pilatos. Então, quando Jesus faz essa afirmação, quem me entregou a ti, maior pecado tem, nós vemos que Jesus passou nas mãos de várias pessoas. A quem ele está se referindo? A Judas? Às autoridades? Ao povo? Aí fica a pergunta para nós, dos três, quem tinha maior conhecimento sobre Jesus? Dos três, Judas, as autoridades ou o povo? Óbvio que Judas tinha maior conhecimento acerca de Jesus. Ele conviveu com Jesus. Ele cuidava da bolsa lá, do dinheiro, né, de Jesus. Ele tomava conta disso. Ele era uma pessoa que foi colocado em uma posição de confiança. Tá? Então ele andou com Jesus, ele viu milagres de Jesus, ele ouviu as palavras de Jesus. Então ele tinha um maior conhecimento acerca de Jesus do que todos os outros que entregaram a Pilatos. Tá? 1 Coríntios 2,8 diz o seguinte, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque, se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então nós vemos que as autoridades, os poderosos da época, se eles tivessem conhecimento acerca de Jesus e do plano da salvação, eles não teriam crucificado Jesus. Mas Judas tinha conhecimento acerca de Jesus, quem era Jesus e da sua missão aqui. Então Judas decidiu voltar as costas para Jesus de forma deliberada. Nós vemos que, de alguma forma, o conhecimento, a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o conhecimento, ele não é apenas um privilégio, não. Ele se torna para nós uma responsabilidade. Veja só. Lucas 12, 47 ao 48, diz o seguinte, o servo que conhece a vontade do seu Senhor, isso é uma parábola, e não se prepara nem segue as instruções dele, será duramente castigado. Mas aquele que não a conhece e faz algo errado, será castigado com menos severidade. Por quê? Porque a quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito foi confiado, ainda mais será exigido. Então nós vemos que, quanto mais a gente conhece, maior, né, será a nossa responsabilidade com aquele conhecimento que nós temos. Ok? Hebreus 10,
do 35 ao 39, começa a falar um pouco acerca desse conhecimento que nós recebemos e o processo de se distanciar e de se afastar dele. 35 diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem um grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Veja isso, tendes necessidade de perseverança. Perseverar é uma necessidade, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Todavia, 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Está falando sobre a vinda de Jesus. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Então, é possível retroceder para a perdição. Estávamos perdidos, Jesus nos alcançou, transformou a nossa vida, nos deu uma nova vida, nos deu um novo coração, mas é possível retroceder para o estado que nós estávamos antes. Retroceder para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, nós vemos que ele falou antes, tendes necessidade de perseverança. Perseverança é uma necessidade, e assim como água. Tomar água para nós é uma necessidade? É, necessidade vital. Se a gente deixa de beber água, se a gente negligencia isso, a gente vai começar a adoecer, e isso pode nos levar à morte. Comer é uma necessidade vital. Se a gente deixa de comer, isso pode nos levar a adoecer, e isso pode causar a nossa morte. Sono, do mesmo jeito, poderia falar de várias necessidades vitais. Pronto. Perseverança é uma necessidade, do mesmo jeito. Se nós negligenciarmos a perseverança, isso vai nos fazer adoecer na fé, porque a Bíblia fala sobre isso, isso pode causar a nossa morte. Ok? Então a fé não é requisito apenas para a salvação, é também para a conservação da nossa alma. Então começamos a ver aí, né, que o conhecimento, ele é uma responsabilidade gigantesca. 2 Pedro 2, 20 ao 22, diz o seguinte: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento, veja, o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem-se para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Então aqui nós estamos vendo ele falando sobre, depois de termos escapado das contaminações do mundo, nós nos deixarmos enredar de novo. E tendo o conhecimento de Deus, a gente volta ao estado que era anteriormente. Está falando desse afastamento e dessa apostasia da fé, tá? Então a gente não pode banalizar o compromisso que nós fizemos diante de Deus. Ora, como escaparemos, pois, se negligenciarmos tão grande salvação? Essa é a instrução para nós. Se Ele é o nosso Senhor, então nós somos os seus servos. Então esse compromisso precisa ser preservado até o fim, até a vinda dele, ok? Então nós precisamos de fato nos apegar firmemente a isso. Hebreus 2:1, Hebreus é um livro riquíssimo que fala sobre isso. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Outra instrução relacionada a isso, tem muitas, né, que poderíamos estar falando aqui por causa do tempo, óbvio, não vamos ler todas, mas são muitas instruções na palavra, falando para nós preservarmos, nos apegarmos, nós nos mantermos firmes até o último dia, tá? Agora, se a morte não veio, melhor, se a morte veio pelo pecado, então se pecarmos já morremos? Não. Como eu falei, isso é um processo, né? Hebreus 10, 26 ao 31 diz, olha só essa instrução: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos, pois
Quem se recusa a obedecer à lei de Moisés, quem se recusava a obedecer à lei de Moisés, era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imagine quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. Pois conhecemos aquele que diz: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o que merecem. E também o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Isso aqui é mais uma instrução para nós, falando sobre aqueles que detêm o conhecimento, mas que decidiram viver deliberadamente no pecado. Esse processo de afastamento é que pode levar à morte. Então, como se dá esse processo? Ainda em Hebreus 3, 12 ao 14, ele diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Está falando de afastamento de novo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, o engano do pecado endurece o coração amolecido. Sabe esse coração que Deus fez um transplante espiritual, removendo o coração de pedra e colocando o coração de carne? Pronto. O engano do pecado é capaz de fazer com que esse coração de carne ele seja endurecido. 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Ok? Vamos entender algo acerca dessa questão do engano do pecado, ele endurece o coração. Quando nós olhamos para uma vela, ok? A vela, quando ela está próxima do fogo, o que é que acontece com ela? Ela amolece, né? Mas quando ela fica longe do fogo, o que é que acontece? Processo inverso, ela endurece. Então é como uma vela. Digamos que o nosso coração é assim, ele precisa estar aquecido pelo fogo. Ele precisa estar em constante proximidade ao fogo. A partir do momento que nós vamos nos distanciando do fogo, da presença de Deus, nós vamos entrar num processo de esfriamento. E o engano do pecado vai endurecer esse nosso coração. Tá? É isso que a Escritura nos fala. E endurecido até o ponto de perdermos a sensibilidade. E isso, gente, pode nos levar a uma condição de que o autor aos Hebreus fala que é impossível trazer de volta ao arrependimento. Olha só, Hebreus 6, 4 ao 6 diz: pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais, e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois, ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo a vergonha pública. Pronto. O homem é possível que ele entre no processo de esfriamento, e chegue ao ponto de ele negar a Cristo, de ele voltar as costas para a confissão que um dia ele fez, e chegar no ponto de ser impossível voltar ao arrependimento. Né? A boca que uma vez aceitou, chega a rejeitar o Filho de Deus. Agora, é qualquer desvio? Se desviou, está perdido? Não. Como eu falei, é um processo. Ok? Então, se você está me assistindo aqui e você estiver nessa condição de que um dia você já provou disso tudo, você já fez essa confissão para Jesus, né? Não é porque você se distanciou que você está perdido, não. Na verdade, se você ainda tiver com dúvida no coração, isso mostra que você não está perdido. Se algo ainda queima dentro de você e toca em você, isso mostra que nada está perdido. Por quê? Porque a perdição agora está relacionada a um nível de insensibilidade que é impossível tornar ao arrependimento. Se você ainda está com uma fagulha dentro de você, é possível sim você voltar. Tiago 5, 19 e 20 diz assim: meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter,
Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Então, ainda assim, restauração para aquele que está desviado. Qual é o perigo? É o tamanho desse desvio, porque o coração dele está começando a se esfriar e cair no nível de insensibilidade. E é possível que ele chegue num ponto que palavra alguma faça com que ele se arrependa. Tamanha depravação, vamos dizer assim, moral e negação da verdade. Blasfêmia, vamos dizer assim, ok? Mas tem chance, você está desviado, há esperança para você. A Bíblia diz que ao cheiro das águas, olha só, há esperança, ainda que mínima, existe. E eu já estou concluindo pelo tempo. Então nós vemos que a salvação, quando nós aceitamos a Jesus, ela não é irreversível naquele ponto. Ela se tornará irreversível, mas enquanto ela não se tornar, nós precisamos guardar a fé. Nós precisamos preservar firme a nossa confiança. Mateus 24, 12 ao 13. Ele nos dá um alerta, uma instrução, constatação na verdade. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, ou de muitos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então nós vimos, na verdade, que nós temos necessidade de perseverança. Então a fé, na verdade, ela é uma caminhada, desde que nós aceitamos a Jesus até a consumação completa da salvação. 1 Pedro 1, do 3 ao 9, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Redunde em louvor, glória e honra na revelação do Senhor Jesus Cristo. Viu que o homem se torna indesculpável, por quê? Porque ele deliberadamente rejeitou glorificar a Deus. Ele rejeitou reconhecer o Senhor. E ele rejeitou adorar Deus, o Jesus, como ele é. Ok? Então aqui diz que redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem? Não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, que é a salvação da vossa alma. Então existe uma caminhada, existe uma trajetória na fé, que nós precisamos cuidar, nos preservar, guardar isso. Não é porque fizemos uma confissão que estamos garantidos. A irreversibilidade da salvação era só há de se manifestar no fim da vossa fé. Existe uma caminhada nos guardando com ela, ok? E por último, para encerrar, 2 Timóteo 4, do 7 ao 8. Esta é a confissão de Paulo, e ela precisa ser a nossa confissão. Paulo diz: eu combati o bom combate, independente de todas as circunstâncias, de todas as coisas que aconteçam. Eu completei a carreira. Eu corri da forma que o Senhor queria que eu corresse, como um bom atleta de Cristo, como um bom servo de Cristo, né? Como um bom dispenseiro da multiforme graça de Deus, como um bom ministro seu, enfim, de todas as formas, como um membro do seu corpo. Somos chamados de muitas formas na palavra. Ele diz: eu completei a carreira. Aquilo que o Senhor quis que eu fizesse, eu fiz e eu completei. E por fim ele diz: guardei a fé.
Paulo guardou a fé. Então, se formos negligentes, é possível que não venhamos a guardar a nossa fé. Tá? E ele continua no 8. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Que a gente possa guardar firme a nossa fé, completar a nossa carreira e continuar combatendo o bom combate. Queria orar com você, estou encerrando. Pai, nós te rendemos graça por essa oportunidade que nós tivemos de ouvir da tua palavra, de entendermos a nossa responsabilidade diante do conhecimento que nós temos de você, a nossa responsabilidade em preservarmos a fé, guardarmos a fé, de termos necessidade de perseverança, para alcançarmos o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Quando você vier um dia nos buscar, como diz na tua palavra, queremos estar prontos, firmes, irrepreensíveis, espírito, alma e corpo, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos por essa oportunidade que nós tivemos de ouvir de você, e nós queremos reafirmar o nosso compromisso em guardar a tua palavra e de nos colocarmos diante de você, firmes e abundantes na obra, até o dia que você virá nos buscar. Em nome de Jesus. Amém. Queria agradecer por essa oportunidade. Lucas Jantas.